Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a interpretar o valor de herdabilidade de uma característica. Herdabilidade é um conceito muito usado na seleção, seja de animais ou vegetais. O nosso foco hoje a gente vai concentrar aqui nos animais de produção, que aqui no Brasil principalmente é onde se utiliza mais esse conceito de herdabilidade. Se nós pegarmos a definição, dentre as várias que existem, uma que eu gosto muito é a seguinte: herdabilidade é a diferença da fração fenotípica existente entre os pais, que é de natureza genética e que será transmitida aos filhos. Então, a grosso modo, é a gente estimar qual é a perspectiva genética existente na expressão do fenótipo de uma característica. A gente não deve confundir herdabilidade com um conceito fixo. Herdabilidade é uma relação entre variâncias, como a gente vai ver logo a seguir ali no quadro. E, por se tratar de uma análise entre variâncias, ela pode variar de acordo com o plantel, de acordo com a característica e de acordo com o mesmo plantel em diferentes condições ambientais. Vamos entender como é que isso funciona a seguir. Vem comigo! Vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer aqui uma abordagem mais prática e mais direta do que seria esse conceito de herdabilidade e como nós podemos aplicá-lo no dia a dia aí, dos nossos processos, do nosso trabalho profissional como profissional aí da área de ciências agrárias, veterinário, zootecnista e agrônomo. Bom, se nós pegarmos aqui a equação básica do melhoramento genético, seria essa de Cal. Fenótipo é igual a genótipo, mais a ação ambiental, mais a interação do genótipo com o meio ambiente. Entretanto, quando nós pegamos o genótipo, aqui estão envolvidas todos os modos de ação gênica, que basicamente são modos de ação gênica aditivo, que é o que nos interessa inicialmente, mais a ação de dominância, que dentro dela pode estar dominância total, parcial e sobredominância, mais as ações de epistasia. Então, o desafio aqui é nós isolarmos, basicamente os melhoristas tentam fazer o quê? Isolar dentro do genótipo o que seria determinado pela ação da genética aditiva, que é aquela que o gene aditivo é aquele que vai se expressar no fenótipo desde que ele esteja presente, independente de quem esteja ao lado dele. Então, se nós conseguirmos quantificar qual é a ação genética aditiva, a grosso modo nós podemos estimar qual é a perspectiva de transmissão daquela característica para a geração seguinte. E dentro disso, vamos trabalhar no conceito então, de herdabilidade no sentido restrito. Tem a herdabilidade no sentido amplo, que é mais usado aí para reprodução vegetal, onde todo o genótipo é herdado, e no caso animal, vamos trabalhar com sentido restrito para nós tentarmos isolar qual seria a ação aditiva dentro daquele fenótipo total. Então, se nós pegarmos a fórmula da herdabilidade, repare que é uma relação entre variâncias. Se é uma relação entre variâncias, varia. Então, a herdabilidade não é um valor fixo, uma vez que pode haver variação tanto na variância aditiva quanto no fenotipo total. Esse valor de herdabilidade ele pode se alterar com o tempo e dependendo de outras condições, como por exemplo o plantel que nós estamos e o ambiente que esse plantel está. Ok? Então, vamos lá. Se nós pegarmos aqui, desmembrando essa fórmula, o que seria o fenótipo? Fenótipo não é igual a genótipo mais ambiente mais interação genótipo-ambiente? Se nós pegarmos a variância fenotípica total, então, seria o resultado da variância do ambiente mais a variância genética total mais a variância da interação genótipo com o ambiente. E a variância aditiva seria o numerador da fórmula da herdabilidade, que seria expressa nesse modelo matemático. A grosso modo, o que nós podemos concluir? Que herdabilidade vai dizer para nós qual é a variância aditiva em relação à variância fenotípica total expressa naquela característica. Do ponto de vista prático, o que nós podemos perceber quando nós trabalhamos com características de produção animal que por si só apresentam em média valores mais baixos de herdabilidade? Dentro desse contexto, o que nós vamos considerar como sendo uma característica de baixa herdabilidade? É aquela cujo valor vai ser até 10%. Toda vez que nós tivermos um valor baixo de herdabilidade, significa dizer que a variância fenotípica total ela é predominante em relação à variância aditiva, porque se esse valor na fórmula é maior, joga para baixo o valor de herdabilidade. Então, um valor de herdabilidade menor ou igual a 10
significa dizer que a ação genética aditiva, a variação da ação genética aditiva na expressão do fenótipo daquela característica é baixo. Consequentemente, essa característica vai ter uma forte influência ambiental e um baixo componente genético transmissível. Se nós tivermos uma característica cujo valor de herdabilidade é médio, e o que seria esse médio? Entre 10% e 30%, nós podemos interpretar de que forma? Veja, é um valor maior do que 10%, então o meio ambiente influencia menos do que aqui, mas ainda assim tem um valor significativo. O que seria interessante para o processo de seleção? Seria aquelas características que têm um valor de herdabilidade mais alto. E o que é considerado um valor de herdabilidade alto para a seleção animal dentro das características de produção? É uma característica cujo valor de herdabilidade seja superior a 30%. Isso significa dizer o seguinte: quanto maior o valor de herdabilidade, maior será essa fração da fórmula. Então, vai ter uma variação aditiva, uma variância aditiva maior em relação à variância fenotípica total. Então, quando o valor de herdabilidade é mais alto, significa na prática dizer o seguinte, interpretado da seguinte forma: o valor de herdabilidade alto significa dizer que a ação genética aditiva naquela característica, a variação da ação genética aditiva naquela característica, ela é elevada. Logo, a ação ambiental tem uma importância um pouco menor. Do ponto de vista prático, vamos pegar uma característica real. Vamos pegar uma característica cujo valor seja próximo a 30%. Vamos pegar a produção de leite. Vamos pensar que uma característica de produção de leite tem a herdabilidade igual a 30% numa determinada raça, num determinado plantel. O que isso significa? Eu posso interpretar da seguinte forma: se o valor de herdabilidade dessa característica é 30%, 30% da expressão desse fenótipo, no caso a produção de leite neste exemplo, é devido a fatores genéticos aditivos e 70% é devido a fatores ambientais. Então, resumindo tudo isso que a gente viu aqui no quadro, quanto maior for o valor de herdabilidade de uma característica, maior será a ação genética responsável pela expressão do seu fenótipo e menor será a ação ambiental. Por outro lado, quanto menor for o valor de herdabilidade de uma característica, maior a ação ambiental e menor a influência da genética na expressão daquele fenótipo. Logo, a gente pode concluir que, quando se trata de seleção, o processo seletivo ele se torna muito mais eficiente, muito mais rápido, quando nós trabalhamos com características de alta herdabilidade. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.